Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal, novos inscritos, os irmãos que têm acompanhado. Irmãos, se somos salvos pela graça, por que vamos ser julgados pelas obras? Tem muitas pessoas, ou você vai ver pessoas pregar e dizer que a igreja, ou seja, os salvos, não vai passar pelo juízo final. Mas a Bíblia diz que todas as pessoas, todas, vão passar pelo juízo final. Todas as pessoas ali. E antes de eu mostrar para os irmãos aqui, mostrar os textos, que fala claramente que todos vão passar pelo juízo de Deus, eu quero só explicar o porquê que tem pessoas que pregam que a igreja não vai passar pelo juízo. Ou seja, se sou salvo pela graça, então para que eu vou passar pelo juízo? Por que eu vou ser julgado pelas minhas obras? Como está no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Por quê? Porque ele pensa assim, eu sou pecador, então eu não tenho nenhum mérito, eu não tenho nenhuma obra para apresentar para Deus, eu não tenho nada para apresentar para Deus e dizer assim, olha Senhor, eu apresento aqui para o Senhor me justificar. Para o Senhor me justificar, então eu sou pecador, então, ou seja, não tem nada para oferecer para Deus, de obras, ou seja, qualquer obra de justiça que eu fizer é trapo de imundícia. As minhas obras, Deus vai olhar para todas as minhas obras de justiça, vai ser como trapo de imundícia. Então não tem nada para oferecer. Então eu sou salvo pela graça. A minha justificação é pela graça e eu não vou passar, não preciso nem passar, porque eu não tenho obras mesmo. Eu não tenho nenhum bem que possa apresentar para Deus para me ser justificado. Mas eu vou falar para os irmãos, para vocês, que isso é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque a Bíblia fala que o homem tinha uma dívida com Deus por causa do pecado. O pecado entra no mundo e Deus então tinha que cumprir a sua palavra, que o homem tinha que morrer. No caso, Adão pecou. E Jesus então paga essa dívida com a sua própria vida. Ele pagou essa dívida, que estava sobre nós o castigo, o castigo que era a morte eterna. E Jesus então pagou esse preço. Ele morreu por nós. Então essa dívida foi paga. Era essa dívida que o homem não tinha como pagar, então ela foi paga. Aquele que está em Cristo, ele é livre do juízo para condenação. Só que quando a pessoa tem a fé em Jesus, ele recebe também o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai lhe dar poder contra o pecado. O Espírito Santo, ele vai anular todo o desejo da sua natureza pecaminosa. E você vai decidir se você quer praticar o bem ou se você quer praticar o mal. Tem pessoas que acham que nós não temos decisão, não existe livre-arbítrio, que ninguém tem livre-arbítrio. Ou Deus está te coagindo a fazer o que é bom, ou Deus está deixando você ser guiado pela sua própria natureza do pecado. Mas seria um tribunal injusto. Por que um tribunal injusto? Se os eleitos ele coagem a fazer o bem, e os réprobos, no caso, os reprovados, os abandonados, condenados, ele não quis coagir esses a fazer o bem. Então ele não quis coagir. Então por que seria justo? Já que ele elegeu alguns e coage eles a fazer o que é bom, força eles a fazer o que é bom e os outros ele não força. Ou seja, no juízo final, como que ele julgaria essas pessoas, Eles poderiam indagar e perguntar para Deus, Por que o Senhor então coagiu a minha mãe e o meu pai a fazer o que é bom, a ser salvo, a receber a fé, a ser um eleito, e o Senhor não me elegeu? Aí no caso, Deus ia falar o quê, Isso é o Deus que alguns pregam, Ele ia falar o quê? Não, eu não te escolhi porque eu não quis. Se eu quisesse, eu tinha te escolhido. Não tem motivo nenhum, é incondicional, não tem condição nenhuma, não tem mérito nenhum, eu escolhi a dedo, Mas não é assim que funciona, não. O Espírito Santo, ele está na vida do eleito, daquele que está em Jesus, esse é o eleito. Então ele decide fazer o que é bom, porque o Espírito Santo te deu poder para você vencer o pecado. Ele anula todo o desejo da sua carne, aquela natureza do pecado que te controlava, que era quase impossível, ou era impossível de você dominar, que te prendia no pecado. O Espírito Santo te dá poder. E você decide fazer o que é bom, você decide. Se você quiser pecar, você pega. Se você não quiser pecar, você não pega. Porque essa natureza do pecado não mais te domina. Mas enfim, quando você lê Mateus no capítulo 25, versículo 31, vai mostrar para nós, eu vejo aqui que Jesus está fazendo uma referência a Apocalipse no capítulo 20, versículo 11, onde está falando o juízo final, porque Jesus vai dizer assim,
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha o que está dizendo, no trono da sua glória, que ele vai assentar para julgamento. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Olha o que está dizendo, todas as nações vai reunir diante dele, todas as nações. E aqui está falando que ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta ali dos bodes as ovelhas. Então, aqui está dizendo bem claro que ele vai separar bodes e ovelha. Não é só bodes, não é só condenados, como alguns podem interpretar que no livro de Apocalipse ali está falando somente daqueles que é condenado, né? Que o inferno deu seus mortos, o mar, e cada um foram julgados segundo as suas obras. E aquele que não foi achado o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo, como está no Apocalipse. Mas aqui está falando que ele está separando, ele vai separar as ovelhas e os bodes, ele vai separar. E porá as ovelhas à sua direita. Olha para você ver, no julgamento a qual Jesus está falando, as ovelhas serão separadas e colocadas à direita, mas os bodes à esquerda. Então aqui é um evento, está falando de um evento, não é dois eventos. 2 tribunais, 2 juízos, é um juízo. Então está sendo separado, está apresentando a ele todas as nações, está sendo separado ali as ovelhas dos bodes. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E qual é o motivo que ele está falando isso para eles? Qual é o motivo deles entrar no reino? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Perceba que Jesus está colocando a responsabilidade dessas obras para as ovelhas. Ele não está dizendo, eu coagi vocês a me dar comida. Eu forcei vocês a me dar água. Não. Vocês vão entrar no reino? Por quê que vocês vão entrar no reino? Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estava com frio, me vestistes. Então, ele está falando aqui, segundo as suas obras. Por isso que será julgado segundo as suas obras. Por que eles estão entrando no reino? Porque eles tiveram obras de justiça. Claro, que essas obras não é obras da lei de Moisés. São as boas obras a qual Deus preparou para que andássemos nela. Como está em Efésios, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Então, somos feitura sua, que Jesus vai falar, somos Paulo falando ali no livro de Efésios, né? Somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Essas boas obras, que a pessoa ela decide se ela quer praticar essas boas obras ou não. Então ele está dizendo aqui, por que ele está entrando no reino? Porque eles perseveraram em fazer o bem. Eu vou estar lendo em Romanos no capítulo 2. Então, o que ele diz? Olha o que ele vai dizer aqui para os bodes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Agora perceba um detalhe aqui. Perceba o detalhe que ele está falando aqui. Versículo 41. Aqui, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por que ele está fazendo uma referência ao livro de Apocalipse? Porque no livro de Apocalipse, aqueles que não foi achado o nome no livro da vida, estavam sendo separados e lançados no lago de fogo. E aqui ele está dizendo que eles estão sendo separados para o fogo eterno, que foi feito para o diabo e seus anjos. Então ele faz uma referência ao livro de Apocalipse, porque as ovelhas estão entrando no reino, os bodes estão sendo lançados no lago de fogo. E no livro de Apocalipse fala que aquele que não foi achado o nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Estava sendo lançado, separado para ser lançado no lago de fogo. Então faz referência clara a Apocalipse aqui, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha o que ele está dizendo, é um evento só. Os justos estão indo para a vida eterna e os reprovados ali, os injustos, estão indo para o lago de fogo, estão sendo lançados no lago de fogo. Então ele deixa bem claro aqui em Mateus que todos estão passando pelo juízo de Deus. É claro que as pessoas que já são eleitas e salvas ali no juízo final não tem mais possibilidade de perder a salvação, porque ali somente está sendo consultado no livro da vida os nomes
daqueles que vão herdar a vida eterna. Somente está sendo consultado ali. Então não tem possibilidade mais de perder a salvação. Porque esse já venceu o mundo, já venceu o pecado, já venceu a natureza pecaminosa, já venceu o diabo. Esses são os vencedores, que no caso eles estão entrando no reino. Então não tem possibilidade do nome ser ali tirado, ou riscado, ou perder a salvação. Mas somente está apresentando a todas as nações, a todas as pessoas, as suas obras de justiça, para que esteja claro o porquê que eles estavam entrando no reino. E também seja manifestada as obras daqueles que estão sendo lançados no lago de fogo, para que não tenha justificativa, para que todos saibam o porquê que eles estão sendo lançados no lago de fogo. Porque justamente eles não têm obra, não havia neles obra de justiça para que eles pudessem entrar no reino de Deus. Nós somos salvos pela graça? Somos salvos pela graça, claro, somos salvos pela graça. Eu não estou falando aqui que somos salvos pelas obras, pela lei de Moisés, mas qualquer pessoa que ela viver no pecado, ela não vai entrar no reino de Deus, que viver na prática do pecado. João mesmo vai dizer, João no capítulo 3, o versículo de número 8 a seguir. Quem vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Agora eu quero estar lendo aqui, desculpa aí que eu estou procurando o vídeo aí que eu estou procurando aqui, o texto. Então, olha o que diz Romanos no capítulo 2, Romanos capítulo 2, o versículo 5. Aqui em Romanos, no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo está falando aqui para os judeus que estavam debaixo da lei de Moisés, que se eles também praticassem o pecado, mesmo eles guardando a lei de Moisés, eles também estariam em condenação e passaria pelo juízo do mesmo jeito, assim como os gentios também. Então ele inclui judeus e gentios aqui também. Então ele diz, mas segundo a sua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procura glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Olha o que ele está dizendo aqui. Quando será ali, cada um será recompensado segundo as suas obras? É o que ele vai falar. O dia da ira, que no dia da ira ele está falando os que estão sendo lançados no lago de fogo, que ali é a ira de Deus, e ser manifestada a ira de Deus ali, e manifestação do juízo de Deus. Quando é o juízo de Deus? Juízo final, que ali cada um vai receber ali, vai receber vai receber a salvação ou a condenação, né, pelo que fez. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem. Ou seja, quem persevera em fazer o bem, esse é salvo. Quem não persevera em fazer o bem, esse não é salvo. Aquele que persevera em fazer o mal, indignação e ira. Então será revelado ali, será revelado as suas obras, né? E eu quero continuar aqui, ó. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, obedientes à verdade, obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz qualquer que pratica o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Perceba que ele está incluindo os judeus e os gentios também. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem. Versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha o que ele está dizendo, que com Deus não há acepção de pessoas. Ele vai julgar todas as pessoas do mesmo jeito. Aqueles que perseveram em fazer o bem será salvo. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ele está dizendo que não importa se está debaixo da lei ou não está debaixo da lei, se a pessoa vive no pecado, ela será condenada. A pessoa vive no pecado. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha o que ele está dizendo aqui. Claro que não é a lei de Moisés. Quem pratica a lei de Moisés será justificado. Não. É a prática do bem, quem persevera em fazer o bem. As obras que Deus preparou para que andássemos nela. Esses serão justificados. É o que Tiago vai falar também. Ele vai falar, Tiago, no capítulo 2 ali, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 24 ali, versículo 23, 24, ele vai falar que o homem não é justificado somente pela fé, mas pelas obras. O que está dizendo? Porque a fé sem obras é morta. Claro que
Aqui ele está falando de uma pessoa depois da graça, é depois da graça, só porque mesmo a pessoa depois da graça, ele decide se ele pratica o bem ou não. Por isso que ele será julgado por Deus. Por isso que aqui ele está falando. Mas quem pratica a lei é um de ser justificados, quem tiver boas obras, na prática da boa obra. Porque, aqui ó, porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente com sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Olha o que ele está dizendo. Quando que Deus vai julgar o segredo dos homens? No juízo final, que será aberto os livros, que é o livro da vida e o livro das obras. Então será revelado o segredo dos homens, ali será revelado. Então ele está falando claramente, fazendo uma alusão aqui, uma referência ao juízo final. Apocalipse ali no capítulo 20, versículo 11. Então ele deixa bem claro aqui, os segredos serão revelados, então aquele que persevera em fazer o bem será salvo. Todas as obras será revelado, tudo que a pessoa faz de bom e de mal. Então se você ler Apocalipse, deixa eu separar aqui. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E viu, olha o que João vai falar, irmãos. E viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha o que diz no livro de Apocalipse. Esses mortos aqui são todos os mortos, grandes e pequenos. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 2, Paulo vai dizer assim: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Ou seja, mesmo ele falando que nós vamos julgar, aí todos vão passar pelo juízo de Deus, ser julgados segundo as suas obras. E quando Paulo fala isso, que havemos de julgar, você não vai encontrar uma referência clara dizendo assim, olha, nós estamos julgando o mundo, nós vamos julgar. Mas quando ele fala isso, ele está dizendo que nós em Cristo julgaremos o mundo. Porque nossas obras de justiça será testemunho para todas as pessoas. Então será um julgamento, será uma sentença condenatória para eles. Quando as nossas obras, as obras do justo ser revelada, as suas obras de justiça ser revelada. Então será ali, nós em Cristo vai estar julgando o mundo. É isso que o texto fala, em Cristo vamos estar julgando o mundo. Havemos de julgar os anjos, no caso dos anjos caídos. Então, pelas nossas obras de justiça, o seu esforço, a sua luta para vencer o pecado. Claro que é igual eu falei, estou falando, que alguns acham que não vai passar pelo juízo por causa disso. Não temos nenhuma obra de justiça. Se nós for passar pelo juízo, estamos todos condenados. Mas não é a salvação, é que eu estou dizendo, não é a salvação por méritos ou obras. Mas por quê? Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem poder, capacidade. A sua carne, a sua natureza do pecado não tem mais poder de te controlar ao ponto de você viver na prática do pecado. Porque o que condena é a prática do pecado. O que condena é a prática do pecado. Não é pecar. Se fosse por causa de pecado, ninguém ia para o céu. Estava todo mundo condenado. Mas é a prática do pecado. Por isso que a Bíblia fala... em 1 João... Eu esqueci agora, os irmãos me perdoam. Eu acho que é 1 João no capítulo 2. Fala, se pecar... temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Eu digo isso para que não pequeis. João vai falar, é João mesmo. Filhinhos, digo isso para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, se você pecar, tem um advogado. E o que a Bíblia fala é que aquele que vive na prática do pecado, esses não vai ter a vida eterna. Quem vive na prática do pecado, na prática. Então todos vão passar pelo juízo de Deus. Todos. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Então,
quando analisamos a palavra de Deus, o que é que nós devemos guardar para nós? Esforçar, lutar, pedir a Deus graça e poder para nós vencer o pecado e não viver na prática do pecado. Porque tem muitos achando isso, vive na prática do pecado, está na prática e pensando assim, eu sou um eleito, eu não perco mais a salvação, se Jesus voltar eu já sou salvo, se eu sou um eleito, jamais eu perco a salvação. Então está pensando nisso, está vivendo na prática do pecado, achando que vai ser justificado e passar pelo juízo de Deus, sendo que vai ser apresentado as suas obras de pecado, de injustiça e de prática do pecado. Amém, irmãos? Então é isso. Hoje só para nós aqui analisar, meditar e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe os irmãos, deixa o like, né, ajuda o canal, se você entende que tem que alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe os irmãos, até um próximo vídeo, se Deus quiser.